Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Para nós começarmos a introspectar a mensagem que será trabalhada na noite de hoje, eu vou fazer uma leitura de um texto de Emmanuel intitulado Unidos Sempre. Diz Emmanuel: certamente, aqueles que vistes partir na direção da vida maior, muito vos teriam a dizer. Peças de vosso amor, não se vos desligariam da afeição por haverem transferido a residência. As alegrias e as dores que vos marquem a jornada terrestre lhes repercutem nos recessos da alma. Por isso mesmo, se pudessem, romperiam as barreiras vibratórias que nos distanciam provisoriamente uns dos outros, a fim de vos demonstrar com segurança absoluta o continuismo da vida. Impulsionados pelos princípios renovadores que nos orientam à evolução, identificam-se com o dever de trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento. Entretanto, não vos esquecem. Para vós outros, entes amados, que ainda se vinculam ao plano físico, volvem-se-lhes os mais nobres pensamentos. O apoio que vos consigam ofertar, hoje ou no futuro, lhes serve de vigoroso estímulo ao esforço de elevação. Rogais pela felicidade de semelhantes amigos no mais além, e eles igualmente se reúnem ante a divina providência, pedindo recursos de paz e coragem em benefício vosso. E tanto quanto se lhes faz possível, caminham convosco, nos passos da experiência física, sustentando-vos as energias e sugerindo-vos mais altas diretrizes na conquista de entendimento e valor. Orai pelos vossos entes amados, supostamente mortos, porque todos eles se encontram positivamente vivos, colaborando convosco na construção do mundo melhor. Orai e crede que Deus não nos criaria para aniquilar-nos no sofrimento da separação, e sim para que um dia, na vitória do amor sem a Deus, estejamos todos unidos e felizes nas alegrias do para sempre. Então, com essa doce mensagem de Emmanuel, nós pedimos a Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas, que nessa noite especial possamos refletir sobre esse tema, de modo que as reflexões aqui tratadas possam nos oportunizar esclarecimentos, renovações necessárias e consolações. Que Jesus seja esse fanal de luz que ilumina as nossas vidas e que possamos prosseguir na sua doce presença, para que Ele nos inspire, nos ilumine e nos acompanhe nessa jornada de luz. Por tudo que temos, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a tua paz, que a tua luz seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Então, o tema da nossa conversa hoje são reflexões sobre a morte, reflexões sobre o morrer. E para a gente refletir sobre esse tema, que é um tema um tanto quanto delicado, mas é um tema sempre atual, porque nós que aqui estamos empreenderemos este caminho, essa jornada de retorno à pátria espiritual, e é importante que nós estejamos atentos a algumas questões que os espíritos e a doutrina espírita nos traz como reflexões oportunas. E para melhor trabalharmos esse tema, nós vamos falar sobre uma outra morte, que não é a nossa ainda, que é a morte desse cidadão, que é o Benigno Belloni. O Benigno, ele era uma criatura muito esforçada.
Se a gente pudesse dizer, dar a ele uma característica, ele era esforçado no bem. Ele era um homem bom? Não, ainda não. Mas ele se esforçava no bem. Na vida familiar, com os filhos, com a esposa. Na vida do trabalho, ele era pedreiro, simples, humilde, esforçado, correto, justo. Também na vida em sociedade. Ele tinha pelas pessoas mais carentes que ele um carinho muito grande. E, seguidamente, ele ia a lares que tinham muitas necessidades e levava brinquedo para as crianças, como a gente vê nessa imagem, mantimentos para a mãezinha, para a família. E ele fazia isso assim como uma coisa natural da sua vida. Então, ele prestava à sociedade, assim, ele tinha um valor para a sociedade muito grande. E ele também era espírita. E então ele trabalhava numa instituição espírita, prestando pequenas atividades. O passe, ficava na entrada, dando as mensagenzinhas, dando boa noite, ajudava a limpar a casa espírita. Pequenas tarefas. Era muito esforçado. E então, certa feita, ele estava trabalhando, quando ele sentiu uma pontada muito forte no estômago e depois uma pontada muito forte na cabeça. E foi tão forte aquela dor que ele desmaiou. E então os colegas, vendo aquilo que estava acontecendo, chamaram prontamente o atendimento e ele foi levado ao hospital. E lá no hospital, então, após muitos dias, muitos exames, eles chegaram a um diagnóstico. Benigno estava com câncer em fase terminal. Não tinha muitos dias de vida. E então os médicos conversaram com Benigno, conversaram com a família e orientaram que o melhor para todos seria que ele voltasse ao lar e passasse esses últimos dias na companhia amorosa da família. E assim foi feito. E então Benigno, que era um conhecedor das questões espirituais, e sabendo que havia chegado o seu momento de retornar à pátria espiritual, ele assume duas posturas diante deste momento singular na sua existência física. A primeira postura que ele assume é consigo mesmo. Ele entrega-se aos cuidados dos bons espíritos. A medicação para a dor que ele poderia tomar, ele segue tomando. Mas ele entrega-se em oração aos bons espíritos para que eles possam auxiliá-lo nestes momentos que são os culminantes da sua estadia aqui no campo físico. E a segunda postura diante da morte que Benigno tem é uma postura extremamente linda. Porque ele confia os familiares aos cuidados de Jesus. Ele era o arrimo da família, mas ele sabe que o momento pede o seu retorno. Ele não se desespera, não se revolta e permite que Jesus siga no leme da embarcação de seu lar. Entrega os familiares amados, os seus corações afetivos mais queridos a Jesus. Vejam que postura linda diante deste momento, que é o momento de retorno. E assim, então, nós vamos perceber que Benigno começa a receber o auxílio espiritual. E aqui a gente pode verificar que tem uma figura feminina que está ladeada por dois mentores. É a mãezinha, que já havia desencarnado há muitos anos atrás. E ela vem auxiliá-lo nestes últimos momentos de vida física. Os mentores amigos também vêm auxiliá-lo. E se a gente prestar atenção, na imagem tem pequenos focos de luz, focos luminosos. São outras criaturas
amigos espirituais de Benigno, que criaram com ele uma simpatia espiritual. Porque Benigno, se a gente lembrar no primeiro slide, ele era esforçado no bem. Não era um homem bom ainda, como nós, mas se esforçava no bem. E esses esforços que ele empreendeu durante a sua vida física, a sua vida material, deram a ele essas simpatias espirituais. Espíritos ligados àqueles que ele ofertou ajuda, espíritos que já voltaram ao plano espiritual e que foram por ele ajudados, estavam ali, auxiliando-o neste momento único e singular de sua experiência na matéria. E aí a gente vê o auxílio acontecendo nos dois planos da vida. Os amigos espirituais envolvendo o Benigno em amorosidade, em vibrações serenas, e a família física, que não se desespera, que ora, que auxilia a equipe espiritual neste momento de retorno à grande pátria. Vejam a importância disso, desse trabalho em conjunto. Família, mesmo sentindo a dor, em oração, em vibrações, em pensamentos elevados, e o plano espiritual que vem a correr para atender às necessidades e a demanda deste desencarne. E aí a gente vê a justiça divina, porque Benigno fez por merecer esse auxílio. E talvez alguns questionamentos possam surgir em nós, mas é sempre assim? Será que sempre é assim? Com o auxílio do campo físico, com o auxílio do campo espiritual? Vai depender do desencarnante. Só depende de nós. Isso, para receber isso, depende daquilo que a gente produziu nesse tempo de estadia aqui no plano físico. E aqui a gente vê um momento, então, que os espíritos, não sei se vocês enxergam bem, os espíritos estão se aproximando do Benigno, que está deitadinho na cama, e ali há já um deslocamento parcial do corpo espiritual, que nós vamos denominar de perispírito do Benigno, e do corpo material. Porque o Benigno, ele tem esses dois corpos, como nós também estamos, como nós também temos. O corpo físico é esse que a gente percebe, o corpo de carne. E o perispírito é esse corpo fluídico que vai se acoplar ao corpo material para que a nossa encarnação na Terra seja possível. É a fonte de manifestação do espírito no plano material. Quando nós desencarnamos, há o descoplamento. Nós vamos deslocar esse perispírito, retirar ele desse corpo material que não mais nos serve e vamos retornar ao plano espiritual com essa roupagem, que é o perispírito. E aqui a gente vê, então, os amigos espirituais já começando a trabalhar no processo de desligamento. Vai se iniciar o desenlace do Benigno. Vejam bem, ele não morreu ainda, ele não desencarnou. E o desenlace já começa a ser realizado. Quanto tempo vai durar esse processo? Depende. No caso do Benigno, serão mais ou menos em torno de 10 horas de procedimento espiritual. Varia? Varia. Pode acontecer de menos horas, ser concluído o processo, mais horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Depende do desencarnante. Voltamos à primeira lâmina. Qual era a característica de Benigno? Ele era esforçado no bem. Não era um homem bom ainda, mas era esforçado no bem. Por esse esforço, ele está conseguindo todas essas benesses no seu momento de desencarne. É mérito por esforço. E aqui nós temos uma imagem, então, onde eles estão trabalhando essas energias que ainda se aglutinam entre os dois corpos e vagarosamente, essas energias elas não são rompidas abruptamente, elas são retiradas, é como se fossem pequenos nós que são desfeitos
carinhosamente, para que o espírito não sinta, não reverbere nele essas impressões. Vejam quanta bondade divina nisso. Passaram-se algumas horas, e aqui a gente vai ter a morte biológica de Benigno. O corpo material não tem mais vida. A vida na matéria cessou. E se a gente olhar a imagem, a gente vai ver que o Benigno e os amigos espirituais ainda seguem por ali. Por quê? Porque o desenlace ainda não se concluiu. A morte no corpo físico aconteceu e o desenlace ainda não. Porque são coisas diferentes. Não há reciprocidade entre morrer e desencarnar. Morrer é biológico. Desencarnar é sair do corpo material. É desligar o nosso corpo espiritual deste corpo de matéria. E então aqui, nesse processo de desligamento, pode acontecer várias coisas. O que é mais comum num desencarne? Como há um estado de perturbação, por quê? Porque o desencarnante, no caso Benigno, ele se percebe no corpo, percebe a matéria ainda e percebe o plano espiritual. Como ele tem conhecimento, ele não se perturba com medo, mas as vibrações podem perturbá-lo. De uma forma geral, os espíritos são adormecidos neste momento, são levados ao plano espiritual e depois de algumas horas, depois de alguns dias, quando termina toda aquela questão dos atos fúnebres, eles são despertos no plano espiritual com a informação de que desencarnaram. Mas Benigno, ele vai se manter lúcido durante esse processo. Vejam que coisa interessante. Ele não vai adormecer e acordar do lado de lá. Ele vai participar do seu processo de desenlace. Por quê? Porque ele tem condições de assim proceder. E então nós vamos verificar, vejam, a morte biológica já aconteceu, a família em postura de oração, com dor, com sofrimento, isso é natural, mas orando, vibrando pelo desencarnante. E então a mãezinha se aproxima dele, abraça o corpo espiritual de Benigno e diz: entregue-se à oração e confie em Deus, meu filho. Você está indo muito bem. As impressões desagradáveis logo desaparecerão. Olha que conselho lindo a mãezinha dá. E se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai ver que Benigno já estava fazendo isso. Quando ele entregou-se aos cuidados dos bons espíritos para esses momentos que ele precisaria viver, ele entregou-se através da oração. E a mãezinha aqui, ela reforça isso. Ore, meu filho, ore mais. Ore um pouco mais. Meus queridos, se a gente estiver numa situação assim e a coisa estiver um pouco confusa, oremos. Oremos. Isso vale para as questões da matéria que a gente vive no dia a dia. Se as coisas estão um pouco confusas, paremos um pouco e oremos, para que a espiritualidade possa nos acessar e nos auxiliar. Então, a conduta familiar, como a gente comentou antes, com dor, com sofrimento, mas com serenidade, com equilíbrio. E agora, nesse momento, acontece uma coisa muito interessante. A gente vê que Benigno ainda permanece ligado ao corpo físico. Morte biológica, ok, aconteceu, mas o desenlace ainda não, o desencarne ainda não se efetivou, não se processou em definitivo. Só que daqui a pouco vai começar o velório. Enquanto tem pouca gente, geralmente a conduta e a postura fica positiva. Só que quando começa a chegar mais pessoas, em geral, nos velórios, a vibração começa a degringolar. Então, o que os espíritos, neste caso, vão fazer com o Benigno? Estão retirando ele do corpo físico em desdobramento, ele permanece ligado ao corpo físico ainda, e vão levá-lo a um local onde há natureza. Por quê? Porque a natureza tem o condão, a condição de auxiliar o espírito para que ele refaça suas energias.
Isso vale para nós também enquanto estamos encarnados. A natureza tem essas características. A água, o mar, o verde, tudo isso nos impulsiona a um restabelecimento de energias. E a espiritualidade, então, está conduzindo o benigno para que ele se refaça e fique longe daquele ambiente que vai começar a acontecer, que é o momento do velório do corpo físico. E aqui a gente faz considerações, então, sobre esse momento do velório. Se vocês olharem a figurinha ali, a gente vê que o benigno ainda está ligado ao corpo, mesmo estando longe. Porque esse desdobramento que eu falei que os espíritos fizeram com o benigno é algo que a gente faz toda noite. Não é uma novidade para o benigno. Toda noite nós, enquanto ainda estamos no corpo de carne, nós desdobramos. Nós deixamos o corpinho de noite, descansando e dormindo, e vamos para as regiões que a gente tem afinidade. Regiões na espiritualidade com as quais a gente se afiniza. E benigno aqui neste momento foi feito durante o desenlace. Mas nós fizemos isso todo dia. Todo dia nós fizemos esses ensaios para a morte, como dizem os espíritos. Deixar o corpinho de carne aqui e ir para regiões onde nos afinizamos. Então, aqui falando algumas considerações sobre o velório, qual seria a postura ideal? A gente vê que a família do benigno cumpre esse requisito. Eles oram, eles vibram, eles mantêm os pensamentos elevados. Eles não fazem considerações desairosas sobre o benigno, eles não ficam questionando alguma coisa. Não, eles simplesmente vibram positivamente. Essa é a recomendação para todos nós, quando participamos, somos convidados a participar de algum velório. Nós vamos lá para auxiliar o desencarnante. A gente precisa ir dentro, sabendo dessa condição, que a nossa oração, a nossa vibração, a nossa postura pode auxiliar para que o desligamento se efetive, aconteça de forma mais rápida. Porque nós não podemos ir para um velório com o intuito de prejudicar aquele que está desencarnando. E como que a gente prejudica? Quando a gente não mantém a compostura física e a compostura espiritual. Quando a gente começa a gargalhar, a falar, contar piadas, a gente desequilibra o ambiente. O ambiente de um velório é um ambiente solene, é um ambiente importante. Ele deve ser respeitado como ele merece ser respeitado. É um momento importante para quem está desencarnando. E a gente precisa sempre ter isso em mente. E é um momento onde nós precisamos dedicar aos familiares que ficam o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa boa palavra, ou, se não temos o que dizer, o nosso abraço, a nossa presença. E então aqui a gente vê o benigno. Podem ver que no fundo tem as árvores, a natureza, né? Ele ainda não desencarnou e a mãezinha volta a dizer para ele: ore, meu filho, peça a Jesus o auxílio e mantenha o coração em prece. Está quase no fim. Vejam como a oração ela é extremamente importante nos processos da vida, porque isso é vida. É extremamente importante aprender a orar. É extremamente importante aprender a pedir ajuda quando nós, ou aquilo que precisa ser feito, não depende apenas de nós. E então Benigno sente um estremecimento e o desligamento foi concluído. Aqui nós encontramos Benigno lúcido, porque participou do seu processo, do processo de desenlace, plenamente desenlaçado, plenamente desencarnado, junto com os amigos espirituais e com a mãezinha que veio recebê-lo nesse momento especial. E agora, então, ele vai se dirigir a um local de aprendizado, a um local de refazimento, porque o plano espiritual, ou melhor dizendo, o plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Isso tudo que a gente vê à nossa volta no campo da matéria, escolas, casas, fábricas, tudo isso e muito mais existe no plano espiritual. E uma vida abundante de possibilidades nos aguarda do lado de lá. Ora, se nós já conhecemos a história de Benigno e sabemos que ele é um homem esforçado no bem, vocês acham que o Benigno vai ficar paradinho depois de desencarnado? Claro que não, ele é afeito ao trabalho no bem.
Ele agora vai refazer as suas energias, vai verificar qual foi as conquistas, os deslizes desta encarnação e vai se colocar a postos no trabalho no plano espiritual. Porque morrer é só um processo biológico. Morrer não é uma mágica que vai nos transformar em criaturas plenamente felizes ou santificadas. Nós só deixamos a carcaça física aqui, essa roupagem, mas o que somos vai conosco. E Benigno trouxe esse exemplo, né, de ser um homem esforçado no bem. Que, por incrível que pareça, é o que os espíritos nos dizem. Que nós só precisamos nos esforçar no bem. É acertar sempre? Não. É se esforçar no bem. Tá, mas eu errei aqui, então acabou meu dia, porque eu errei. Não. Se esforça no bem. Vejam que coisa linda. O que o esforço no bem pode nos proporcionar. É só isso que a espiritualidade quer. E quantas simpatias nós podemos angariar do lado de lá por um esforço muito diminuto que nós venhamos a empreender enquanto estamos aqui caminhando na jornada física. E a história de Benigno, então, ela nos traz uma informação importante. Que berço e túmulo complementam-se no fio do destino. Que a morte não é noite sem alvorada, nem dia sem amanhã. É a própria vida que segue sempre. Quando nós falamos de vida, só existe vida. Não existe morte dentro dessa concepção que talvez nós nutrimos até hoje, que é de aniquilamento. Não. Vida é vida sempre. O que muda? Ora vivemos no corpo físico. Ora vivemos no plano espiritual, no corpo espiritual. Mas vida é vida sempre. E para nós concluirmos essas reflexões oportunas sobre a morte, o morrer, e talvez o mais correto seria sobre o bem viver e o bem aproveitar do tempo que ainda nos resta nesta experiência que nos abraça hoje, eu trouxe uma mensagem que eu achei ela muito querida, muito simples, mas profunda. E eu vou compartilhar com vocês. Eu não consegui achar só o autor, mas ele diz assim: a morte não é nada, apenas passei ao outro mundo. Eu sou eu, tu és tu, o que fomos um para o outro, ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste, fala-me como sempre me falaste. Não mude o tom de alegria a um tom triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou, sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que significou, continua sendo o que era. O cordão de união não se quebrou. Por que eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque estou fora de tuas vistas? Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração e nele redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas e se me amas, não chores mais. Lembra que eu estou apenas do outro lado do caminho. Nós estamos do lado de cá. Esses amigos espirituais que os nossos olhos físicos não percebem, mas que nos abraçam neste momento, estão ali, mais vivos do que nunca, do outro lado do caminho, nos abraçando, nos dizendo para a gente prosseguir firmes, rutilantes, convictos da fé que já abraçamos, para que a gente não desfaleça ante as dores do mundo e para que a gente tenha o galhardão daqueles primeiros cristãos de outrora que enchiam a boca para falar de Jesus
e que tinham a condição de viver o Cristo nas suas questões do cotidiano. Jesus espera por nós e Jesus nos ama. Saibamos bem viver, para quando chegar o nosso momento, bem morrer. E com essas reflexões, agradecendo a atenção de todos, eu convido aos médiuns passistas para que neste momento possamos juntos pedir mais uma vez aos amigos espirituais por nós e por aqueles que amamos. Então, com o coração em prece, nós pedimos a Jesus, que é o condutor de nossos destinos, aos bons amigos espirituais que nos conduzem à vida, que trabalham na nossa seara espírita, que possam, neste momento, derramar sobre nós fluidos de paz, de serenidade, de equilíbrio, de consolo espiritual. Que essas mãos amigas do plano visível possam também trabalhar no nosso campo da matéria e que as nossas regiões de dor possam, através das suas mãos amorosas, terem as suas dores amenizadas. Que estes benfeitores dos planos mais elevados possam iluminar as nossas mentes, para que as nossas tomadas de decisões possam ter sempre como foco principal a verdade, a justiça, a bondade, a sabedoria e o equilíbrio. Que esses bons amigos possam fortalecer-nos naquelas necessidades ainda frágeis dentro de nós, para que nós tenhamos a condição de, com o auxílio deles, caminharmos mais seguros pela estrada do bem. Pedimos também aos mentores amigos que essas vibrações que a cada um de nós estão sendo direcionadas possam ser levadas aos nossos lares, que cheguem aos corações de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos companheiros da nossa seara que hoje aqui não puderam estar. E principalmente, Senhor, hoje te pedimos que essa cascata de luz que desce dos céus volte novamente ao alto e encontre os corações que amamos e que já estão no plano maior. Que eles recebam o nosso abraço, a nossa lembrança, o nosso carinho e que prossigam na sua jornada serenos, tranquilos, felizes, aguardando o momento que nos espera a todos, que é o momento do para sempre. Que Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas, possa cada vez mais ocupar um espaço maior dentro de nós e que nós possamos vivê-lo a cada dia um pouquinho mais no nosso cotidiano, nas nossas experiências. E que possamos, quando sairmos dessa jornada maravilhosa que a vida nos permite viver, que possamos sair com a bagagem feita, com as malas plenas nas aquisições das virtudes que viemos adquirir nessa possibilidade. Que Jesus seja conosco. É o que pedimos e é pelo que já agradecemos. Muita paz, muita luz. Uma excelente noite a todos, um excelente final de semana, que Jesus seja conosco e até a próxima oportunidade.